Olá, meu terceiro ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas. Esses três estão interligados, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, o que é história? Na cabecinha de vocês pode surgir a história, tudo do que aconteceu no passado. Ok, tá certo. Nós, a todo momento, estamos fazendo história, não é verdade? Pois é, história é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Então, tudo que o homem fez, no passado, o que ele pensou, o que ele sentiu, o que ele contribuiu, ele produziu, está registrado, E são no caso, a história, que vai estudar esses acontecimentos ao longo do tempo, certo? Desde o início até os dias de hoje. Então, é por isso que nós, a todo instante, estamos fazendo história, Aí existem aquelas histórias revolucionárias que mudam a nação, mudam o mundo, mudam a história de algumas cidades, Então, a todo momento nós podemos fazer história, Estamos fazendo história. Bom, e o historiador, daqui a pouco a gente vai estudar sobre eles, é a pessoa que vai estudar, essa história para poder passar para a gente. Bom, e como é que funciona a organização do tempo na história? O tempo não é como a gente vê, daqui a um ano, o ano passado aconteceu um fato extraordinário na política, no Brasil, no mundo. Não. O tempo da história é diferente, é contado diferente, é pelos períodos, por épocas, eras e fases, E como aqui, por exemplo, aqui aconteceu o período colonial, o período da independência, onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, Aqui é um fato, um acontecimento histórico. Ele proclamou a independência do Brasil, E aí fez com que acontecesse uma mudança no Brasil, na vida daquelas pessoas. Então, é um fato histórico. Agora, nasceu um irmãozinho na minha família, Nasceu um bebezinho na minha família. É um fato histórico, mas só importa a minha família, Ela não vai contribuir, não vai ser algo que vai ser extraordinário para o mundo, Mas, no caso, o que aconteceu aqui, no caso da independência do Brasil, foi algo que modificou a história das pessoas. Aqui, esse fato aqui de nascer um bebezinho, ou uma viagem interessante, isso é um fato histórico importante para mim e para a minha família, certo? Bom, e o historiador? Qual é o trabalho? O que é que ele faz de tão importante? É ele que vai investigar, que vai fazer uma investigação aí de tudo que aconteceu. E para ele estudar isso, ele precisa de alguns chamados de fontes históricas, que vamos estudar também daqui a pouco. Então, o historiador, ele vai em busca de informações, de registros, de documentos, de fotos, de fatos, para poder analisar e depois contar como foi, como é que viviam aquelas pessoas no passado, o que é que isso vai contribuir para a gente no nosso presente ou no nosso futuro, Então, é ele que vai estudar detalhes, para poder passar essas informações para a gente e a gente também conhecer como foi a história das pessoas que viveram aqui há muito tempo. Então, o historiador ele precisa de algo que mostre para ele, até porque ele não viveu naquele tempo para saber como foi, Então, e como é que ele vai saber? Ele vai analisar as fontes históricas. E essas fontes históricas, elas podem ser escritas como documentos, poemas, letras de músicas, elas podem ser orais, Podem ser documentos oficiais, podem ser sonoros, visuais, como pinturas visuais, publicações científicas, impressas. Então, aqui tem vários exemplos aqui de fontes históricas. Aqui, por exemplo, temos esculturas, pinturas, documentos, fotos antigas e até mesmo esses objetos aqui que fizeram parte e fazem parte do nosso dia a dia
são fontes históricas. Então, existem as coleções, né, que são aquelas que fazem parte dessas coleções, livros, fotos, pinturas, tudo isso aqui, objetos, talheres antigos, tudo isso aí vão fazer parte das coleções, certo? E também vão contar pra gente como era que utilizavam. O documento histórico também vai fazer parte das fontes históricas, porque tudo que foi escrito, foi produzido pelo homem, ele está contando de uma certa forma como aconteceu a história naquele tempo, certo? Então, documentos, panfletos, charges e tudo mais. Então vamos aqui para os objetos arqueológicos, que são encontrados, vestígios, né, de pessoas que viveram aqui, como por exemplo esses vasos aqui, né, foram produzidos há milhares de anos atrás, e aí aqui a arqueóloga ela vai lá procurar, escavar, né, com todo cuidado para não danificar, né, porque isso aqui é algo importante para mostrar a história para a gente, né. Então esses objetos como fósseis, né, vasos antigos, esqueletos humanos de muito tempo, então também fazem parte das fontes históricas, que vão servir para mostrar como aconteceu no passado. Tradição oral já vai partir da questão da nossa oralidade, né? Passando de geração para geração. Por exemplo, uma pessoa que faz um depoimento de, por exemplo, como foi a vida de Lampião aqui no Brasil, né? Aqui em Pernambuco, no Nordeste. Aí essa pessoa vai ouvir do pai dela ou do avô e assim vai passando para os netos, para os filhos. Isso aí também é considerado uma tradição oral. Vai passando de geração para geração, né? Então muitas coisas que a gente sabe hoje, a gente também sabe por meio da tradição oral, do falar, da oralidade. Certo, meus amores? Então é isso. Finalizamos nossa aula de história de hoje. Espero que tenham entendido direitinho. Faça uma breve leitura, né? Antes de começar a aula, também é bem importante. Assistiu a aula? Dá uma lidinha também depois, para vocês entenderem melhor o assunto, tá bom? Um beijo!